Olá pessoal, eu sou o professor Braga, trabalho com a área da Química na Oficina do Estudante. Pessoal da TV Oficina do Estudante, vamos hoje para uma dica importante, que é uma dica sobre o assunto condutividade elétrica. Pessoal, nós temos que fazer uma revisãozinha, porque esse assunto ele cai bastante e nós temos que ter pelo menos noção de tudo isso que pode ser perguntado. Então, o que nós já sabemos? Metais. Metais são excelentes condutores de corrente elétrica. Por quê? Porque nos metais nós temos a famosíssima ligação metálica. E a ligação metálica é caracterizada por apresentar elétrons livres. É uma nuvem de elétrons. Então, guarda isso. Uma das condições para que haja condutividade elétrica é termos elétrons livres. E onde que nós temos elétrons livres? É exatamente nos metais. Por isso que os metais apresentam a propriedade de serem o quê? Excelentes espécies que conduzem corrente elétrica. Legal? Isso é importante. Agora, nós vamos para a segunda condição para conduzir corrente elétrica. Nós podemos ter também íons livres. Íons livres. Vamos lembrar um pouquinho. Lembra da ligação iônica? A ligação iônica é caracterizada por uma transferência de elétrons. Alguém perde elétrons, consequentemente alguém ganha elétrons. Esta transferência de elétrons faz com que nós tenhamos o quê? Íons. Então, se o composto é iônico, nós temos a presença de íons. No estado sólido, os compostos iônicos apresentam íons, mas eles não estão livres. Então, compostos iônicos no estado sólido não conduzem corrente elétrica. Mas se o composto iônico estiver fundido, fundido quer dizer, eu passei do estado sólido para o líquido. Os compostos iônicos fundidos, o que aconteceu? Quebrou o retículo cristalino e os íons passaram a estar livres. Então, composto iônico fundido conduz corrente elétrica. Mas se o composto iônico estiver em solução aquosa, o que vai acontecer com os íons? Separar. Se os íons vão separar, eles passam a estar livres. Em solução o quê? Aquosa. Consequentemente, composto iônico em solução aquosa conduz corrente elétrica. Então, olha que legal. Se o composto for iônico, composto iônico sólido, apesar de ter íons, não estão livres, não conduz corrente elétrica. Composto iônico fundido, íons livres, conduz corrente elétrica. Composto iônico em solução aquosa, íons livres, conduz corrente elétrica. Esta solução, que é o último caso que eu citei, esta solução que tem a propriedade de conduzir corrente elétrica, ela é classificada de solução eletrolítica. Solução eletrolítica. Então, o que vem a ser uma solução eletrolítica? É uma solução que tem íons livres, que conduz corrente elétrica. Legal? E quem origina esta solução eletrolítica é classificado de eletrólito. Eletrólito. Vamos pegar um exemplo? Quem pode ser o exemplo? Pegar um composto iônico, NaCl. NaCl sólido conduz corrente elétrica? Não. Por quê? Tem íons, mas não estão livres. NaCl fundido conduz corrente elétrica? Sim, porque os íons estão livres. NaCl em solução aquosa conduz corrente elétrica? Sim, porque os íons estão separados, dissociados. E esta solução de NaCl é uma solução eletrolítica. Consequentemente, o NaCl é um eletrólito.
Olha que legal. Solução eletrolítica. Quem é que originou a solução eletrolítica? Um eletrólito. Agora, vamos imaginar que o composto seja molecular. Se o composto é molecular, tem que tomar um cuidado, é um cuidado pequenininho. Presta atenção no que eu vou falar, porque é importante. Se o composto for molecular e for da química inorgânica e iniciar sua fórmula molecular com hidrogênio, ele é um ácido. Ácido puro, ácido puro, ácido puro é puro, não tem mais ninguém, só tem ele. Ácido puro não conduz corrente elétrica. Por quê? Porque no ácido não temos a ligação o quê? Iônica. Ácido puro conduz corrente elétrica? Não. Ácido, vamos supor que ele está agora liquefeito. Liquefeito quer dizer o quê? Passou do estado gasoso para o líquido. Conduz corrente elétrica? Também não. Mas se o ácido estiver em solução aquosa, não importa qual é o ácido, em solução aquosa ele está ionizado. Ele teve a propriedade de reagir com a água e formar o quê? Íons. Então, ácidos em solução aquosa, a solução é condutora de corrente elétrica. Por quê? Porque os íons são formados. Olha que legal? Não importa qual é o ácido. Quando puro, não conduz. Liquefeito, não conduz. Em solução aquosa, ionizou, a solução vai conduzir corrente elétrica. Isto quer dizer o quê? Que a solução de ácido é eletrolítica e o ácido é um eletrólito. Olha que legal? Isso está sempre em prova. Isso está sempre em prova. Professor, mas e se a espécie fosse a glicose? Nem se preocupe. Glicose, C6H12O6. Temos metal aí? Não. Então não temos ligação iônica. Então esse composto não é iônico. Esse composto não é um ácido, meu amigo. Se ele não é um composto iônico, se ele não é um ácido, ele nem dissocia, nem ioniza. Como consequência, a glicose, a solução de glicose, não conduz corrente elétrica, por não apresentar íons livres. Legal? Então esta solução é não eletrolítica e a glicose passa a ser classificada como um não eletrólito. Então, cuidado, hein? Cuidado. Isto aparece bastante, porque muitas vezes a diferença vai ser no quê? Na condutividade. Então, se você sabe a condição para conduzir corrente elétrica, você está bem. Guarde. Quais são as duas condições que nós temos que proporcionam a condutividade elétrica? Ou elétrons livres, onde se observa isso? Na ligação metálica entre metais. E também onde? Quando você tem íons livres. Íons livres significa o quê? Que você tem aí o meio condutor de corrente elétrica. Legal? Importante, hein? Dica importante. Às vezes ele vai dar uma dica da condutividade e você vai ter que trabalhar esse assunto. Legal? Então, na próxima vez, uma outra dica para a gente trabalhar um novo assunto. E aí, pessoal? Gostaram da dica? Por favor, se você tiver dúvida, deixe a dúvida aqui embaixo, não tem problema nenhum. Gostou? Dá um likezinho pra gente aí, ok? Compartilhe com os amigos e inscreva-se no canal para os próximos vídeos, ok? Um grande abraço.